Bem, boa noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Bruno Altieri e gostaria de lembrar a vocês que mantenham os microfones no mudo. Eu não estou conseguindo, como eu estou compartilhando o conteúdo aqui, não consigo ver o rostinho de vocês. E então eu vou falando aqui e espero que vocês consigam acompanhar daí, tá bom? Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a Jesus por esta oportunidade de fazer parte desta casa, que é Joana de Anjos Spirit Society. Agradecer a todos os membros participantes por me dar essa oportunidade e a cada um de vocês por tirarem esse tempinho para a gente estar aqui tentando aprender juntos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus de acordo com a visão do Espiritismo. E o tema de hoje da nossa conversa é altruísmo e egoísmo. Nós, a nossa fala de hoje está baseada em dois trechos da codificação de Kardec, e um deles está no Livro dos Espíritos, que é no capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral, e o tema é egoísmo. E a outra parte, o outro texto é esse que a Andresa leu para a gente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, itens 11 e 12. Então, para começarmos, vamos buscar no Livro dos Espíritos a questão número 913. Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E aqui entende-se por radical aquele que seja o principal, o mais importante, a raiz dos outros vícios. Então, os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, vemos aqui que o egoísmo é o radical de todos os outros vícios. Encontramos também, para reforçar essa resposta dada pelos espíritos, um esclarecimento dado por Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do nosso centro e também a mentora espiritual de Divaldo Franco. E através de Divaldo Franco, ela nos diz que o egoísmo é parasita destruidor. Observa o ciúme e verás o egoísmo revoltado por não deter a posse. Vamos pensar e trazer todos esses ensinamentos que a gente tira das leituras e tentar trazer para a nossa rotina diária, né? O ciúme é um sentimento que muitos de nós sentimos, né? Que é o medo de perder alguém ou alguma coisa, né? Esse medo de não possuir mais alguém ou alguma coisa. E qual que é a raiz do ciúme? O egoísmo, né? A vontade de ter a posse. E examina a ira e descobrirás o egoísmo contrariado, explodindo. A ira é a explosão da raiva, né? É um intenso sentimento de ódio. E né, através dela é que a gente vê ou até mesmo age de forma ofensiva, com insultos, com bastante cólera. E onde, por exemplo, nós encontramos a ira? Acho que um exemplo mais fácil é no trânsito, né? Mais comumente, no trânsito é um lugar assim bem fácil. Mas eu estava pensando, ultimamente, como a gente não anda saindo muito de casa, eu preciso procurar outro exemplo. Aí eu percebi que, às vezes, tem aqui naqueles estabelecimentos onde uma pessoa tenta entrar sem o uso da máscara e ele é barrado na porta, algumas pessoas acabam se tornando iradas, né, por acharem que podem entrar num lugar sem máscara. Então, são esses sentimentos assim explosivos de raiva. E por trás dessa ira está também o egoísmo. Ela continua dizendo: detente na calúnia e sentirás o egoísmo em regozijo. A calúnia é quando você faz uma afirmação falsa, né? Uma mentira.
com o objetivo de desonrar uma outra pessoa, desrespeitar uma outra pessoa. E por trás dessa calúnia também existe o egoísmo próprio, né? O interesse pessoal ali. E também acompanha a maledicência e tropeçarás no egoísmo, em jornada de insensatez. A maledicência vem acompanhada da calúnia, né? Que é o hábito de dizer mal de outras pessoas, né? E o falso testemunho. Contempla a vingança e a terapia que tenhas será para o egoísmo que enlouqueceu. E vemos que a vingança é o desejo de causar algum prejuízo ou alguma dor para outra pessoa, né? Por causa de uma dor que alguém me causou, né? Então, está aí mais uma prova de que o egoísmo está por trás da vingança. Confere o furto e o egoísmo justificará a posse indébita. E aqui o furto é um exemplo simples, né, que é a apropriação de algo que não lhe pertence, que parte desde pequenos objetos, como milhões de dólares que nós temos visto através de corrupção e outras coisas. Então, tudo isso é um exemplo grande de egoísmo por trás. E, por fim, ela diz que em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, as nações, eis o egoísmo, campeão da desdita, segurando as rédeas de comando arbitrário. Então, Joana de Ângeles vem nos mostrar que por trás de vários males existentes entre nós, vários vícios, o egoísmo é a raiz de deles, é o radical. E na continuação daquela mesma pergunta, 913, os espíritos dizem: quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo mal, deve expurgar o seu coração de todo sentimento e vou ler novamente. Quem quiser desta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, nós vimos aqui que nós sabemos que uma das leis que está descrita na codificação, uma das principais, inclusive, é a lei de amor, justiça e caridade. E se nós, por qualquer razão, ainda estivermos cultivando o egoísmo dentro de nós, ele está sendo incompatível com essa lei. Então, dando continuidade, na questão 914, Allan Kardec vem perguntar: fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal. Então, meu interesse está acima de todos, né? Portanto, sou um egoísta. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. É difícil, né, arrancá-lo do nosso coração. Chegar-se-á a consegui-lo? Allan Kardec pergunta. Né? Será que nós vamos conseguir tirar ele do nosso coração? Os espíritos então respondem que, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, vamos tentar fazer aqui uma breve análise dos nossos dias. Nós, homens, precisamos nos desapegar dos bens materiais, né? E esse apego aos bens materiais, eles têm nos causado grande desconforto ultimamente. Na generalidade, é óbvio que existem várias exceções. Se a gente observar a nossa sociedade, ela está ainda contaminada pelo egoísmo, incluindo a nossa própria família, né? E estamos vivendo num clima constante de insegurança, de desconfiança mútua. Ninguém confia em mais ninguém. E hoje em dia, quando nós queremos ter uma informação, nós precisamos ir buscar
no mínimo 2 ou 3 fontes, porque sempre achamos que a informação ela é tendenciosa. Por trás de qualquer informação existe uma ideia tendenciosa de alguém de tentando influenciar as pessoas que ali leem aquelas informações. E, portanto, isso gera muita desconfiança, porque estão todos querendo ser donos da razão, né? Todos nós queremos ser os donos da razão, os donos da verdade. E isso tem gerado bastante desconforto, bastante desconfiança. Inclusive, estamos desconfiando até mesmo da ciência, né? Quem diria que nos dias de hoje, em pleno ano de 2020, nós duvidaríamos da ciência? Será que existe algum interesse por trás disso, né? E, portanto, nós estamos vivendo aí a era das fake news, né? E que tem sido, infelizmente, utilizada para destruir reputações, gerando ainda confusão, bastante incompreensão, afastando-nos uns dos outros. Só um exemplo, esses dias eu assisti um TED Talk e o cara estava mostrando que você pode, suponhamos que alguém pegue esse vídeo, né, que eu estou aqui falando, a pessoa desenvolve com a minha imagem e a minha voz falas inexistentes. E esses vídeos podem destruir a reputação de uma pessoa. Ou seja, esses vídeos falsos, eles geram violência e, e acaba gerando muitos conflitos. E toda essa confusão tem nos deixado desconfiados, afastando-nos uns dos outros. Tudo isso, por trás, existe o interesse pessoal. Então, se eu tenho uma ideia e eu quero defendê-la, eu consigo convencer alguns que concordam comigo e juntos nós vamos difundir essas fake news ou expandir essa minha ideia como se fosse uma verdade absoluta. Inclusive, eu sou muito fã de Ariano Suassuna, ele tem uma fala que diz assim: eu divido o mundo em 2 grupos, aqueles que concordam comigo e os equivocados, né? E não é bem assim, né? A gente não pode ser tão radical. E quais são as raízes desses conflitos de ideias? São o egoísmo, né? O interesse próprio. Tudo porque nós temos apego aos bens materiais, ou ao status, ou ao poder, ou à verdade que tem que ser a nossa. E qual é o único antídoto que pode ser utilizado para vencer esse egoísmo? E o antídoto é a caridade. Como vocês podem ver aqui no final dessa fala, os espíritos dizem que para que se reformem as instituições humanas, nós dependemos da educação. Só que essa educação, ela não vem da escola. Na escola, os nossos filhos ou nós, vamos falar, muitos de nós já temos filhos, eu ainda não tenho, então vou falar pela teoria, tá, gente? Mas vocês que têm, espero que faça sentido o que eu vou falar e que possa acrescentar alguma coisa. Na escola, nós vamos lá para aprender o quê? Uma língua diferente, aprender biologia, química, história, sociologia. E a educação moral? Aonde que a gente aprende? Essa a gente aprende em casa, né? Portanto, inclusive na questão 775, Allan Kardec pergunta para os espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Ele quis dizer um aumento com grande intensidade do egoísmo. É por isso que os laços de família devem ser estreitos, devem ser estreitados. E essa educação moral, ela parte de dentro de casa. E vejamos, hoje em dia que as escolas estão fechadas e os pais estão ficando em casa com os próprios filhos, eles estão enxergando mais de perto a importância que é a escola, né? Então, quando em dias normais que os nossos filhos vão à escola, eles passam aí entre 30 a 40 horas na escola, dedicando-se à formação intelectual, né?
Quantas horas por semana os nossos filhos estão dedicando à formação moral? Que tipo de formação moral é essa que a gente está falando? Os valores éticos que compõem a nossa sociedade e que nós devemos levá-los adiante por toda a nossa vida, né? Por exemplo, pode ser que eu estude na escola o teorema de Pitágoras e não vá usar isso depois na minha formação acadêmica, né? Mas valores como a honestidade, a lealdade, o respeito, aprender o valor do perdão, a pedir desculpa, esses valores, eles serão usados para o resto da vida. E eles partem, então, da educação de dentro de casa. Portanto, ser pais e mães é uma missão muito importante. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês uma história que está no livro Jesus no Lar, que está inclusive no capítulo 1, que chama O Culto Cristão. Jesus estava na casa de Simão Pedro e haviam ali outros discípulos e outras pessoas. E foi quando Jesus, querendo passar para uma conversa mais produtiva, ele dirigiu-se ao Simão Pedro e perguntou a ele: Simão, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado após um dia de trabalho? E Simão Pedro, então, respondeu, sorriu e disse para o mestre: bom, a gente escolhe os melhores peixes e os leva, né? Porque ninguém compra os restos, os resíduos. Jesus sorriu novamente e perguntou: e o oleiro? O que faz o oleiro? Simão Pedro, então, respondeu: modela o barro, imprime no barro a forma que ele deseja. Jesus, mais uma vez, perguntou: e como procede o carpinteiro? O Simão Pedro, então, respondeu rapidamente: ele trabalha com a madeira, ele vai usar as ferramentas como o serrote, o martelo, o formão, e vai dar a forma ali à peça, a forma que ele deseja. Jesus, então, faz um pequeno silêncio e diz: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, é de dentro de casa que a gente vai exportar os indivíduos que nós queremos conviver na sociedade. Aí ele continua: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, em quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, aqui Jesus está claramente nos mostrando de onde começam os valores que devem ser ensinados e onde realmente nós começamos a amar o nosso próximo, a ser menos egoístas, né? É no nosso lar. E esse, portanto, foi o primeiro culto cristão no lar. Foi na casa de Simão Pedro, dirigido pelo Mestre Jesus. Dando sequência àquelas questões do Livro dos Espíritos, Allan Kardec insiste: por ser inerente à espécie humana, ou seja, já vem de fábrica, é um item que vem conosco. O egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Os espíritos respondem: exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Vamos falar sobre essa primeira parte. Quer dizer que o egoísmo, sim, está presente, é inerente à espécie humana, mas naqueles espíritos ainda que estão numa inferioridade intelectual, não em toda a humanidade. E vamos lembrar aqui de humanidade encarnada e desencarnada, né? E aí, então ele completa dizendo: ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo
como de suas outras impurezas. Não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Então eu peço a vocês conseguem pensar em alguém que mora, que está encarnado aqui no nosso planeta, que não seja egoísta? Sim, existem vários. Há muitos homens praticantes da caridade. Às vezes nós não os conhecemos porque a virtude, o bem, não é muito bem visto a caridade do dia, né? O mal é barulhento, o mal ele dá audiência. As pessoas têm o prazer em compartilhar o mal. Mas, com a intenção de mostrar o bem, e mostrar sim que existem pessoas altruístas, né, que já não são mais egoístas e que não estão somente pensando no próprio interesse, vamos lembrar daquelas instituições, das inúmeras instituições filantrópicas e instituições de caridade que existem por aí. Temos, por exemplo, a Cruz Vermelha, temos quantos médicos, cientistas não estão trabalhando neste momento por horas incansáveis à procura de uma vacina para essa pandemia que nós estamos vivendo. Quantas empresas privadas não estão investindo milhões de dólares para essas instituições científicas, né, investindo na construção de novos laboratórios, na descoberta, nos estudos, nas pesquisas, em busca dessa vacina. Enquanto isso, temos também ali os médicos, enfermeiros, as pessoas responsáveis pela limpeza dos hospitais que estão cuidando dos pacientes ali que muitas vezes eles não trabalham eles não são remunerados de forma satisfatória, né? Mas que por amor ao paciente, por amor à profissão, eles se dedicam horas extras a esse trabalho, né? Então temos aqui várias instituições que trabalham para o bem, e atrás dessas instituições existem pessoas como nós, pessoas que dedicam a sua vida, a sua profissão em prol do próximo, né? Deixando o interesse pessoal de lado. E aqui eu trouxe alguns exemplos de situações onde as pessoas são bastante generosas. Vocês já devem ter ouvido falar no GoFundMe, né? Que é aquela rede compartilhada onde você faz as vaquinhas para ajudar as pessoas, né? No Instagram tem esse perfil que eu sigo, chama Razões para Acreditar. Eles só mostram coisas assim positivas. Às vezes aparece uma pessoa que perdeu a casa por um incêndio, ou um carro num acidente, ou um furto, e aí esse site eles entram em contato com essa pessoa, fazem uma vaquinha nesse GoFundMe ou outros sites desse de vaquinha compartilhada e doam para aquela pessoa que teve algum prejuízo. Tem, por exemplo, a Kardec Radio, que é uma rádio aqui nos Estados Unidos, que tem também canal no YouTube, tem podcast, e assim vários outros podcasts que têm o objetivo de levar o Evangelho de Jesus para todo mundo, tudo isso sem nenhum fim lucrativo, né? Temos também a Mansão do Caminho, né? Que é a obra que foi construída por Divaldo Franco lá em Salvador, que também vive de doações e das rendas dos livros que ele trabalha incansavelmente vendendo por aí. Tem também Fraternidade Sem Fronteiras, que é um projeto solidário que ajuda crianças lá no continente africano. Então, são inúmeras instituições, milhares de pessoas trabalhando pelo bem, sem interesse próprio, né, em busca de levar o bem, de praticar a caridade, deixando de lado o egoísmo. E falando nisso, então, vamos definir o que é altruísmo. Altruísmo é uma tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Vamos parar aqui. Uma inclinação de natureza instintiva, ou seja, você não pensa para fazer, você simplesmente faz, né? Não obstante a sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista. Ou seja, mesmo que às vezes a gente ainda não tenha esse instinto altruísta
esse desejo automático de pensar primeiro no próximo, ainda assim, o altruísmo pode ser aprimorado através de uma educação. E isso evita, né, os instintos naturais do egoísmo. Portanto, o altruísmo tem como sinônimo o amor desinteressado ao próximo, a filantropia, a abnegação e a caridade. Naquela passagem lida pela Andresa, no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Vocês vão lembrar junto comigo que nos tempos de Jesus, eu vejo ele como o maior exemplo de altruísta. Vocês conseguem lembrar, eu não consegui lembrar, mas vocês conseguem lembrar de alguém que chegou até o Cristo pedindo ajuda, tipo, alguém que chegou com sinceridade, né, com fé e com aquela crença de que sim, que Jesus poderia ajudá-lo. Vocês lembram de alguém que Jesus se recusou a ajudar? Eu, sinceramente, não, pode ter que tenha existido, mas eu não consigo lembrar. Então, para mim, Jesus foi o maior exemplo de altruísta que passou pela Terra. Além de nunca negar assistência a ninguém, ele ia muito mais além. Não sei se vocês vão lembrar a Cristina que deu palestra semana passada, ela citou o exemplo de Publio Lentulus, que está no livro Há 2000 anos. Ele era um senador romano que a sua filha estava doente e a esposa dele era cristã. E ele, por orgulho e vaidade, ele quis procurar o mestre, mas em isolamento. Ou seja, ele estava muito preocupado com a sua imagem de senador, né? E ele não era cristão. Mesmo assim, com todo o orgulho, com toda a vaidade de Publio Lentulus, a filha dele foi curada. A filha de Publio Lentulus foi curada por Jesus. Então, mesmo assim, Jesus ainda foi altruísta. Joana de Anjos vem nos dizer que o altruísmo, que é a lição viva da caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido, abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a vida humana. Isso quer dizer que, para você ser altruísta, você passa a exigir de você ação também, né? Não basta você esperar pela oportunidade de ajudar alguém. Você pode ir atrás. Você pode, aliás, como nós sabemos, o mal decorrente de uma ação nossa, né? Também é uma responsabilidade nossa. Então, nós temos a obrigação de praticar o bem. Então, para você ser altruísta, isso requer trabalho, boa vontade, coragem. No item 11, no item 12, que também está na leitura, que é o item seguinte a esse que a Andresa leu para a gente, o espírito Pascal, que era um cientista que participou de vários textos durante a codificação do espiritismo, ele destaca que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. E que descanso é esse que Pascal se refere? Ele não se refere ao descanso físico do corpo, mas ao descanso da alma. O corpo pode estar cansado, mas a alma repousará na tranquilidade da consciência pacificada. Como que a gente pode exemplificar isso? Existia um espiritista que foi considerado pela Igreja Católica um santo chamado São João da Cruz. Ele tem uma frase que diz que a alma que caminha no amor não descansa e não se cansa. Olha que frase mais linda. A alma que caminha no amor não descansa e não se cansa. Por que não descansa? Porque está sempre caminhando pelo mundo buscando ser útil. Por onde passa, está procurando deixar uma semente de bem. Por exemplo,
por que certas pessoas são inclinadas a dedicar-se aos outros, dedicar-se ao bem, sempre à caridade? Porque essas pessoas descobriram a satisfação que é praticar a generosidade e a caridade. Eu fico vendo o Divaldo Franco nos seus 94 anos e fico imaginando, será que esse homem não cansa? Né? Viaja pelo mundo inteiro, vários países aí com essa idade. Será que ele não se cansa? E aqui que entra a outra parte da frase de São João da Cruz. A alma que caminha no amor não descansa e não se cansa. Ela não se cansa porque ela está intimamente ligada com aquele que é a fonte de energia e de força, aquele que é o próprio amor, que é Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. E, portanto, a gente vê que, apesar do cansaço físico que muitas vezes a gente pode sentir ao estar estendendo a mão a alguém, levando uma palavra, ou que seja um alimento, um conforto, o cansaço pode ser físico, mas a alma, o espírito está descansado. Posso dar um exemplo particular, e assim, não quero de forma alguma comparar essas pessoas que trabalham incansavelmente no bem. No dia que nós fizemos a nossa mudança lá do centro, algumas pessoas também nos ajudaram, foi pesado. E chegamos no final do dia, era um cansaço assim, prazeroso, porque aquela casa que nos acolheu por tantos meses, tantos anos, tantos benefícios nós colhemos ali daquela casa. Então, é sempre muito gratificante quando a gente trabalha pelo bem, em prol de alguém. Né? O cansaço era físico, mas o espírito estava regozijando a alegria. E além do Divaldo, né, outras pessoas que trabalharam incansavelmente, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, né, todos esses trabalharam, existia o cansaço físico, mas a alma, o espírito estava em paz. Foi por isso que Jesus disse, que está no capítulo 11 do livro de Mateus, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, gente, a última questão que nós vamos ler aqui do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Os espíritos respondem: os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo, e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Então, como poderá a causa destruir o efeito? O efeito são os males, né? Os vícios que a gente vê na nossa sociedade. A causa é o egoísmo que existe dentro de nós. Quando a gente houver despojado, tirado tudo isso de nós, de dentro de nós, todo esse egoísmo, nós viveremos todos como irmãos, sempre um auxiliando o outro reciprocamente, num sentimento mútuo de solidariedade. E parece um pouco utópico pensar assim, mas eu achei aqui para encerrar, para a gente levar para a gente, vocês quando ouvirem essa música, vão lembrar que é possível, sim, a gente viver em solidariedade, é possível a gente viver, retirar de nós esse egoísmo e passarmos a viver sempre de forma altruísta. Né? É aquela música de John Lennon que chama Imagine. Eu trouxe aqui uma tradução em português para a gente poder encerrar, que diz: imagine não haver o paraíso, é fácil você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país.
Não é difícil imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas partilhando o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Eram essas as nossas considerações para hoje. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês, a participação de vocês. Que Jesus possa estar sempre nos inspirando a pensar de forma altruísta e nos ajudando sempre a praticar a caridade. Muito obrigado. Obrigada a você, Bruno.